Oi, e aí? Bem, hoje nós vamos falar sobre peças comprimidas. A gente iniciou um exemplo em sala de aula, eu vou reforçar alguns conceitos que a gente viu naquele momento, e aí, a partir daí, a gente vai desenvolver o cálculo automatizado dentro de um arquivozinho aqui no Jupyter, enfim, um notebook, vai ser bem bacana, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou tentar ser breve, até para otimizar o tempo de vocês. Pois bem, pessoal, o que que a gente está vendo aqui? Deixa eu já compartilhar minha tela. Pronto. Pessoal, o que vocês estão vendo nessa primeira imagem é o Jupyter, tá? É um sistema em Python, onde a gente consegue desenvolver algumas otimizações, né? Algumas automações de processo. Então, eu vou mostrar a vocês rapidamente uma calculadora de perfis I submetidos à compressão. O que que a gente tem que entender? Isso a gente discutiu na aula presencial, que peças comprimidas, elas devem atender a um requisito básico. A solicitação tem que ser menor do que a resistência. Então, o quanto eu estou solicitando o perfil tem que ser menor do que o quanto ele resiste. Quanto é solicitado, a gente já sabe calcular isso a partir das combinações de ações. Agora, o quanto ele resiste? Bem, o quanto ele resiste parte exatamente dessa primeira equação, né? O RD, que depende do Q, da área bruta, da tensão de escoamento e do coeficiente de minoração γ1. Lembrando, o que está relacionado à instabilidade global da peça. O que é instabilidade local. Então, eu trago aqui, de forma breve, um fluxograma. Então, para verificar uma peça com pressão, a gente primeiro escolhe o perfil, define quais são os comprimentos de flambagem com base no projeto, calcula a esbeltez da peça. Por que primeiro eu passo pelo estado limite de serviço, pela esbeltez? Porque se não atender a esbeltez, matou. Eu já não posso usar esse perfil e eu volto para escolher um outro perfil a ser desenvolvido. Passou? Aí sim, aí a gente calcula os coeficientes de estabilidade local da mesa e da alma, calcula a esbeltez reduzida, calcula o coeficiente de estabilidade global, que é o Q, aquele X, né? Depois, aí sim, a gente determina a resistência do perfil e aí finaliza, né, o nosso fluxograma. Então, olha só, na nossa última aula presencial, a gente iniciou o desenvolvimento de um projeto, de uma verificação, de um perfil I. Aqui a gente extraiu do manual da Gerdau, onde os dados iniciais foram esses aqui. Ó. Então, eu estou supondo, tá? Isso aqui é novidade, eu estou colocando aqui um SD de 200 kN, daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Então, imagina que essa peça vai estar submetida a um esforço de compressão de 200 kN. E aí a gente começou a calcular esse perfil aqui, ó, o W200 por 15. Ele é um perfil Gerdau. Eu tomei aqui a liberdade de trazer para vocês na planilha. Ó. Eu posso até fornecer depois para vocês essa planilha já editada, né, em Excel, não tem nenhum problema. Onde a gente tem todas as informações exatamente iguais às da planilha da Gerdau. Então, o que a gente vai fazer é nesse daqui, ó, é no W200 por 15 da planilha. Então, indo lá na planilha, não sei se vale a pena eu aproximar e colocar um do lado do outro, a gente vai ter o seguinte, ó. A área bruta, então eu vou vir aqui na área, ó, tá aqui ela, 19,4. E aí depois a gente vai começar o I de X, 1.305, o I de Y, 87, e aí a gente vai pegando todas as informações que eu preciso para desenvolver esse trabalho. Tá? O que aqui pode ser diferente, é só um detalhe aqui do aplicativo do notebook que eu estou usando, é o seguinte, ó, o que eu estou chamando de D aqui é o D' da planilha, tá? É o D'. Se eu olhar aqui na figura, é isso aqui, ó. É a distância interna do meu perfil. Por quê? Porque para calcular a instabilidade local da alma, eu preciso desse D'. Então, aqui no notebook eu já coloquei o D'. O TW é a espessura da alma, o TF é a espessura da mesa. Lembrando aquele detalhe, não? Geralmente em perfis I e W, a mesa ela é mais espessa do que a alma. Por quê? Porque aumenta a inércia do meu perfil. E isso favorece o seu uso.
Esse tipo de perfil, na Gerdau, ele é fabricado em aço A572, então está aqui a característica dele. 345 megapascal, 34,5 kN por centímetro quadrado, tá? É a mesma coisa. E o modo de elasticidade do aço, que é 200 gigapascal, eu só converti aqui para essa unidade. E na aula presencial, a gente definiu isso daqui. O LX, o LY, o KX e o KY, né? Que são os coeficientes e os comprimentos de flambagem, nas duas direções do meu perfil. Na direção X e na direção Y, né? Aqui a gente também vê isso. Aqui o X e aqui o Y. Tá, professor, e agora? Ó, primeiro passo, verificar a esbeltez. Será que esse perfil realmente passa no estado limite de serviço? Aí a gente tem que calcular isso aqui, ó. O lambda KL sobre R. De cada um, eu vou pegar o KX vezes LX dividido pelo RX. Depois, eu vou pegar o LY vezes o KY dividido pelo RY. Tá? Tá aqui a equação. Os dois têm que dar menor do que 200. Então, eu vou fazer isso aqui de forma automática. Ele vai me dar, olha só. O lambda x vai dar 87, o lambda y 141, o limite normativo é 200, nenhum passou de 200, então esse meu perfil atende a esse critério do estado limite de serviço. Então, tá aqui o meu resultado. Tá, próximo passo. Ó, olhando aqui nosso fluxograma. Atendi, escolhi o perfil, verifiquei os complementos, atendi. Instabilidade local. Primeiro a gente verifica se vai haver ou não instabilidade local. Como? A gente vai ter aqui. Para que haja esbeltez, né? Para que haja instabilidade local na mesa, eu vou calcular esse B sobre T. Só que esse B sobre T eu já tenho. Se eu quiser, eu já posso pegar aqui da tabela. Eu calculei aqui, vai dar um valor um pouquinho diferente, mas eu já tenho. A tabela da Gerdau já me dá. Ó. Na mesa, 9,62. E esse valor tem que ser menor do que o limite, que é dado por essa equação normativa. E se der maior? Se der maior, significa que esse perfil ele pode sofrer instabilidade local na mesa. E aí eu preciso calcular o QA. No caso aqui, o QS, desculpa. Então, eu vou fazer essa verificação. Vou calcular o B sobre 2TF, que é o BT. Entende por que é BF sobre 2? Porque BF, ó, pela figura, pelo cálculo da Gerdau, é o comprimento todo da mesa. Mas a norma diz que eu tenho que verificar cada pedacinho desse daqui, cada aba. Então, é por isso que fica BF sobre 2, que dá exatamente o valor de B, dividido por T. Tá? É exatamente o que está aqui na tabela. E eu vou ter que comparar com esse valor. E eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou ter o B sobre T, o limite é 13. Então, na hora que eu joguei aqui os dados nessa equação, ó, vamos pegar aqui os dados dessa equação. 0,56, raiz. Modularidade, 20.000 kN por centímetro quadrado. Tensão de escoamento, 34,5 kN por centímetro quadrado. Percebe que estão na mesma unidade? Então, eu posso usar. Só toma cuidado com isso, tá? Aplicar na mesma unidade. E aí eu vou encontrar esse valor. Como deu menor, não há instabilidade local na mesa. Conclusão, o QS é igual a 1. Eu não preciso me preocupar com ele. Aí a gente repete essa verificação para a alma. A mesma coisa, a gente pega o B sobre T, só que agora quem é o B? Essa partezinha aqui interna aqui. Lembra que lá na tabela é o D' dividido pelo T, que aqui no caso é o TW. Eu vou fazer essa conta. Ah, eu já quero pegar da planilha. Tá aqui, ó. 39,44. Mas, e o que acontece? Só vai haver instabilidade local na alma se esse valor der maior do que isso. Novamente, ó, é 49, o E 20.000, o FY 34,5. E a gente vai fazer essa conta. Então, olha só, eu encontrei 39,5. O limite é 35. Opa, deu maior. Então, eu já sei que vai existir flambagem, ou melhor, vai existir instabilidade local na minha alma. Então, daqui eu não consigo fugir. Eu vou precisar calcular. Ah, beleza. Então, como é que a gente calcula? Pessoal, calcular a instabilidade local da alma passa por esse processo aqui. O valor dessa instabilidade, esse valor QA,
ele é dado por essa equação, área efetiva dividido pela área bruta, onde a área efetiva é dada por essa equação, e nessa equação entra o B, é o D' da nossa tabela, e o BF, que é calculado. Aí a gente também vai ter essa equação aqui para calcular. Aí, perceba, parece difícil, mas a equação é muito simples, ó. Modularidade do aço, 20.000. Então, a gente já tem o valor dela. Deixa eu... pronto. FY, 34,5. Aqui, novamente, se repete. O T, a espessura da alma. E o B sobre T? A gente acabou de calcular, ó. 39,53. Então, percebe que todas as informações são fáceis. A questão mesmo é fazer a conta. Inclusive, eu recomendo, pausa o vídeo, tenta fazer para você verificar os seus resultados com o que a gente vai mostrar a partir de agora, tá? Então, eu vou aqui transcrever os dados de entrada. Ó, quem é o B, quem é o T, então quem é B sobre T, o modo de elasticidade, o FY e o AG. Tá? Então, a gente vai ter toda a informação que eu preciso para responder isso aqui. E aí você responde de baixo para cima. Calcula BF, depois área efetiva e depois o valor de QA. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o BF. Quando a gente jogar esses valores lá na equação, quem tiver interesse, quem já tiver um domínio em linguagem de programação em Python, tá aqui a equação. Tá? Bonitinha. E a gente vai chegar a esse resultado. O B efetivo em milímetros, transformei em centímetro. Para e tenta fazer, pessoal. Tenta realmente fazer essa conta. Tá aqui a equação. Professor, eu tenho que parar o vídeo aqui? Não, ó, se vocês quiserem, vocês também têm isso lá no material de vocês. Ó. Isso aqui foi fornecido para vocês em sala. Tá aqui, ó, a equação. Então, a gente vai encontrar 15,76. Com essa largura efetiva, eu calculo a área efetiva. A gente vai encontrar 18,57. E com a área efetiva, eu calculo o valor de QA. Quem é QA? Área efetiva dividido pela área bruta. Então, é 18,97 dividido por 19,4. Eu sou onde é que está esse valor? Lá na tabela. Área 19,4. Então, calculamos aqui o valor de QA. Então, percebe que eu vou ter que minorar a resistência no final do meu perfil em 3% devido à instabilidade local da alma e da mesa. Não teve, né? Mas e se tivesse, professor? Aí a gente vai vir para isso aqui, ó. A gente calcula o B sobre T da mesa, né? Metade da largura dividido pela espessura. E aí compara com os limites. Então, se B sobre T for menor do que o B sobre T limite, que S é igual a 1. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Mas e se não for? Se for maior? Aí a gente tem duas opções. Quando esse B sobre T está no meio, aqui entre esses dois, isso aqui está errado, tá? Eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Esse B sobre T ele é maior do que o limite e menor do que o superior. Tá? Isso aqui está equivocado. Deixa eu corrigir logo. Não é nada de outro mundo, não. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, tá? Pronto, agora sim, tá? Então, o B sobre T está aqui no meio, ó, entre os dois. Então, se isso acontecer, a gente calcula o QS por essa equação. E perceba, tá? Não tem nada de outro mundo. É B, T, FY, é A. Tudo que a gente já conhece no material. E se não? E se B sobre T for maior do que o superior? Aí a equação vai ser essa daqui. Ah, e como é que eu calculo esse B sobre T limite? A gente já tinha visto lá em cima, 0,56 é FY. E o superior está aqui, ó, 1,03 é FY. Então, nada de outro mundo, nenhum segredo. Dá para a gente calcular tranquilamente. Vamos pegar esses dados, né? Olha só. Eu peguei os dados da mesa, 100, 5,2. Aí o modo de elasticidade, tensão de escoamento. Só mudei a unidade aqui, mas é a mesma coisa, tá? E aí, esse deu o texto que eu encontrei, ó. A limite, 13,48. Substituir aqui, ó, deu 13,48. Quando eu substituir nessa de baixo, eu vou encontrar 24,8. Mas o que eu encontrei, o B sobre T que eu encontrei, que é
B, 100, dividido por 2 vezes 5,2, dá 9,6. É menor do que o limite. Então, QA igual a 1. QA não, né? Desculpa. QS igual a 1. Então, a gente já calculou os dois coeficientes da instabilidade local, QA e QS. O que eu tenho que fazer, então? Multiplicar os dois. A instabilidade local, o Q que entra lá na equação do RD, é simplesmente o produto dos dois, ó, QA vezes QS. 1 vezes 0,97 é 0,97. Admissional, tá? Não tem unidade, então a gente fecha aqui mais uma etapa do nosso cálculo. Então, deixa eu voltar aqui em cima. Já calculamos o coeficiente de instabilidade local. Agora, vamos calcular, ó, a esbeltez. Aí, para calcular a esbeltez, tem um coeficiente aqui, né? Tem um valor que é a resistência de Euler, né? Então, a gente vai ter que calcular essa resistência. Então, vamos voltar aqui embaixo. Ó, tudo isso aqui a gente já passou. Então, qual é a carga crítica de Euler? Essa carga crítica é dada por essa equação. Você percebe que a gente tem tudo isso? A gente tem o E, o I, o K, o L. Então, a gente tem tudo para calcular. O que eu preciso fazer? Calcular na direção X, calcular na direção Y. Então, quando eu usar aqui I de X, eu vou usar K de X, L de X. I de Y, K de Y, L de Y. Está aqui, ó. Então, a carga crítica de Euler na direção X é π ao quadrado vezes E, vezes I de X, dividido por Kx Lx ao quadrado. E quando for na direção Y? π ao quadrado vezes E, vezes I de Y, vezes, aliás, dividido por Ky Ly ao quadrado. E aí a gente vai ter os dois valores, ó. Percebe que a resistência em Y aqui deu bem menor? Então, a carga crítica de Euler me diz o seguinte: se eu botar uma carga sem nenhuma imperfeição, centrada, material perfeito, se eu colocar 190 quilos naquela barra, naquele perfil, ele vai flambar, vai sofrer uma instabilidade global na direção Y, na direção de menor inércia. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque agora sim eu consigo calcular a esbeltez reduzida. Está aqui a equação, ó. Depende de Q, de AG, de FY e do NE. O NE acabei de encontrar. Eu só vou usar qual dos dois? O menor. É sempre o menor. Então, tá aqui os meus dados de entrada para jogar na equação. Ó. O Q, a gente já tinha calculado. O AG tabelado, o FY do material. E o NE, o menor valor da carga crítica de Euler. E agora eu calculo o lambda. Quando eu calcular esse lambda, eu vou achar ali 1,85. Ah, beleza. Achei o lambda. Vão fazendo, pessoal. Não vão só esperando eu fazer, não. Vai parando o vídeo, tentando fazer na calculadora, reescrevendo, para fixar o conteúdo. Tá, então qual vai ser agora o coeficiente Q? O xzinho lá da equação, né? O Q. Depende. A gente viu em sala, né, essa curva característica, que ela depende da esbeltez reduzida e aqui é a resistência. Então, essa curva ela tem uma inflexão. Ou seja, até 1,5, a equação que a gente usa é essa. Então, se a gente tiver um lambda zero menor do que 1,5, a equação é essa. Maior do que 1,5, a equação é essa. Então, depende de onde está o nosso lambda zero, nosso esbeltez reduzido. Então, está aqui, ó. Se lambda zero menor ou igual a 1,5, a equação é essa. Cuidado que aqui, tá? É lambda zero ao quadrado. Então, é 0,658 elevado a lambda zero, que é elevado ao quadrado. Isso aqui, às vezes, a gente erra. É bom vocês testarem na calculadora, fazerem alguns testes quando estiverem fazendo a memória de cálculo de vocês, para não correr risco, tá? Então, eu vou pegar, ó, eu já sei o meu lambda, 1,85. Já sei que a equação que vai ser usada é essa. Mas aqui o sistema ele vai calcular, ele vai fazer isso aqui de forma automática. Então, com o lambda de 1,85, ele vai encontrar um Q de 0,26. Então, ó, reduzir bastante a resistência do meu perfil. Agora sim, pessoal, finalizamos. Ó. Já temos tudo. O Q, o Q, o AG, o FY e o γ1, né, por norma, é 1,10. Agora basta eu realmente calcular a resistência desse perfil. Então, ó, tá aqui os meus dados de entrada. O Q,
o AG, o FY e o gama 1. E aí vou calcular. Quando eu calcular, olha só, vou lá. A resistência desse perfil é de 152 quilonewtons. Será que ela atende? É por isso que eu botei lá em cima qual era a compressão que estava sendo solicitada. Então, a gente tem a relação SD sobre RD. Se eu fizer essa razão, eu vou achar 1,30, ou seja, eu estou solicitando mais o perfil do que ele resiste. Por quê? Porque lembra que eu coloquei lá em cima que eu estava solicitando ele a 200, ele só resiste a 152. Então, esse perfil não atende, né? Isso aqui vai ser o resultado aqui do meu algoritmo. Erro, perfil não atende. E aí eu vou trazer aqui no final um resumo, onde a gente verificou o estado limite de serviço e verificou o estado limite último, percebendo que o meu perfil, ó, não atende. O que eu tenho que fazer, então? Mudar o perfil. Eu não consigo mudar a carga resistente, eu tenho que mudar realmente o meu perfil. E aí, para a gente reforçar esse uso do algoritmo, vocês verem como a automação ela é importante na nossa vida de engenheiro, eu vou pegar aqui um outro perfil. Eu vou pegar aqui o perfil, por exemplo. Deixa eu só... Eu errei aqui, tá? Eu vou pegar aqui o perfil, ó, 250 por 17. Por quê? Ó, eu estava testando um 200 por 15. O próximo, em termos de peso, é esse aqui. Então, eu vou tentar aqui ver se o 250 por 17 me atende. Ele vai atender aqui a nossa necessidade. Então, vamos testar. Vamos pegar aqui a nossa área. Vamos lá em cima. Vamos ver quais são as informações que eu preciso no meu algoritmo. Entende por que é bom a gente ter um algoritmo? Porque a gente sabe exatamente o que precisa. O comprimento de flambagem vai mudar? A não ser que eu mude a concepção, não. Mas aqui vai mudar. Então, área bruta. Se a gente olhar aqui na tabela, 23 e 10. O IDX, 2.291. O IDY, eu vou ter que afastar um pouquinho aqui, né? 91. O RX 9,96. O RY, 1,99. O BF, 101. O D', né? Lembra que aqui foi só um 220. E aí as espessuras. TW, 4,8. E TF, 5,3. Ah, mudei o tipo de aço? Não, não mudei. Então, aqui mantém tudo igual. Olha só, eu vou aqui rodar o algoritmo todo de uma vez, tá? Vou vir aqui, rodar tudo. E aí eu quero só avaliar com vocês o passo a passo. Ah, professor, eu quero só ver o resultado final. Beleza, então lá no final, ó, ele vai me dizer. O meu perfil ainda assim não atende. Ó. Esse perfil 200 por 50, aliás, desculpa, eu nem lembro qual era o perfil. Esse perfil 250 por 17 não atende. Mas se você quiser saber o porquê que ele não atende, aí a gente vai ter que olhar devagarzinho aqui, né? A gente pode verificar, ó. Aí vamos aqui. Aqui, pronto. Ó, perfil atende no estado limite de serviço, então o problema não foi esse. Não há instabilidade local da mesa. A peça está sujeita à instabilidade local da alma. Vamos só verificar aqui de novo? Tá, está sujeita à instabilidade local da alma. Aqui, cadê? Aí calculou. Se ele tem instabilidade local da alma, a gente tem que calcular o QA, então a gente calculou BF, AF, QA. Aí o QA deu aqui até menor do que o outro, 0,92. Depois a gente calculou o QS, deu igual a 1, porque não deu instabilidade local. Aí a gente encontrou o valor de Q, calculou a carga crítica de Euler, Euler, não sei muito bem. Calculamos a esbiotese reduzida, 1,92. Aí calculamos o Ki, 0,24, e a partir dele a gente foi calcular, né, a resistência do meu perfil. Então, a escolha de perfil que eu fiz não foi a mais interessante. Por quê? Porque não atendeu. Mas então vamos pensar um pouquinho à frente. Vamos antecipar aqui, ó. Eu vou tirar essa e vou pegar esses dados aqui.
Só que eu vou aproveitar aqui, eu já tenho esses dados salvos, aí vocês podem só conferir, tá? Não precisa ficar, a gente não precisa ficar olhando isso aqui, acho que todo mundo já entendeu como é que faz, caso contrário o vídeo fica muito cansativo. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar o perfil que eu escolhi, tá? Na verdade, agora eu vou calcular o perfil W250 por 22,3. E aí vou rodar o sistema. Ele vai rodar rapidamente, ó, que já fez toda a memória de cálculo. Vou lá embaixo verificar. Opa, agora sim, ó. A gente tem um perfil que atende ao estado limite de serviço, né, pelo menos a SBO3. O SD é 200, ele resiste a 215, então ali a gente tem um SDRD de 0,93. Perfeito. Nós temos um perfil agora que atende a nossa solicitação. Vamos conferir? Lembra, isso aqui é memória de cálculo, isso aqui você imprime, arquiva junto com a documentação, está pronto, ó, você já tem toda a memória de cálculo do serviço. Então, verificamos a SBO3, perfil atende, verificamos a SBO3 da mesa, verificamos que não há instabilidade local da mesa, da alma, a peça sofre sim instabilidade local da alma, por pouco, ó, mas sofre. A gente vai descer aqui, ó. A gente vai calcular o BF, o AF e aí o QA, já que houve instabilidade local. O QA, desculpa, a gente sabe que não vai ter, vai ser igual a 1, porque essa relação aqui é verdadeira. Mas se você quiser, você pode ir olhando aqui, né? Instabilidade local, então, vai dar 0,98. Aí a gente calcula a carga crítica de Euler, tá aqui ela. Calcula a SBO3 reduzida. Com a SBO3 reduzida, o Ki, e aí com o Ki a gente pode vir para cá, ó, e a gente obteve a resistência. A razão é SD sobre RD. Conclusão, o perfil resiste. E aí a gente tem um resumozinho aqui no final das informações. Então, isso aqui, pessoal, vocês podem imprimir, simplesmente. Vocês vêm para cá, deixa eu ver aqui se eu posso, porque vai dar um errozinho se eu vier por aqui. Deixa eu vir agora aqui. Vocês podem simplesmente tem uma memória de cálculo. Aí, claro, aqui vocês podem mudar, né, para fazer, botar o nome do cliente e tal. E aí vocês têm, ó, o fluxo que você seguiu, o desenho da figura, aí os dados iniciais. Isso aqui, inclusive, pessoal, fazendo direitinho, ele importa para editável, então fica bem tranquilo em relação a isso. E você tem toda a memória de cálculo, inclusive aqui, ó, mostrando o algoritmo que foi usado para a verificação. Então, isso aqui é uma memória de cálculo muito bem feito, né? Tem ajustes a serem feitos, mas o raciocínio é esse, né? Quando eu falo bem feito, não é porque isso aqui está bem feito, não necessariamente. Porque aqui foi feito bem rápido, mas que a ideia de você deixar tudo à mostra para quem está verificando o projeto é muito bem-vindo. E aí você tem toda a memória de cálculo da estrutura em PDF ou em editável, você consegue exportar lá, deixa eu até mostrar aqui. Vocês conseguem fazer o download em vários formatos diferentes. Tá? E aí vocês escolhem qual formato melhor se adapta à sua realidade. Né? Muitas vezes, se é para agora não digo. Fazer memórias, talvez imprimir em arquivo text seja bem-vindo, até em HTML, aí depende do que você precisa, mas está aqui a memória de cálculo bacaninha para você anexar o projeto. Beleza, pessoal? Então, é isso. Agradeço demais a audiência de vocês até aqui. E para quem está cursando a disciplina nesse semestre 2022.1 de estrutura metálica, isso aqui, essa aula, ela vem como instrução programada para o feriado do dia 13, né? Então, vocês sabem que dia 13 a gente não tem aula devido a um feriado aqui em Fortaleza. Então, isso aqui, eu peço que vocês assistam essa gravação, desenvolvam esse cálculo para um outro exemplo e tentem realmente criar esse algoritmo de vocês. Tá? Eu vou passar esse notebook do Jupyter para vocês, claro,
mas eu recomendo fortemente que vocês testem ele, brinquem com ele, tentem aprender. É sempre legal vocês terem uma linguagem de programação afiada, porque ajuda muito nos cálculos. Ah, professor, não tenho, mas eu vou fazer isso aqui no Excel. Perfeito também, mas o importante é que vocês tentem automatizar esses cálculos da melhor maneira possível com as ferramentas que vocês têm disponíveis e tempo disponível para compensar essa aula da próxima quarta-feira. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima.